A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Mais uma tarde, mais um dia, que o Senhor nos concede para meditarmos mais uma vez na sua palavra. Pega a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar e compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Jonas 1, versículo 1 até o versículo 5, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Verso 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Palavra do Senhor. Amados, quero fazer um vídeo breve. Depois eu te convido para você ler todo o livro de Jonas, que são 4 capítulos apenas. Deus chama este profeta Jonas. Jonas, quando Deus o chama aqui, ele estava na região de Jerusalém, lá na Judéia. E quando ele recebe o chamado do Senhor para cumprir esse chamado, pregando para a cidade de Nínive, uma cidade violenta, inimiga de Israel, de um povo truculento, assassino e de matadores. E eu não quero entrar nesse mérito aqui do arrependimento. Quero falar hoje sobre o andar na contramão daquilo que foi determinado por Deus para mim e para você fazer. Jonas então vai até Jope, uma distância de onde Jonas estava, do chamado de Deus ali, até Jope. Quando ele desce até Jope, é aproximadamente 51 quilômetros. Ele andou aí 2 dias a pé até Jope. E a Bíblia nos diz que Jonas estava fugindo da face do Senhor, fugindo do chamado. Deus tinha confiado algo nas mãos de Jonas para fazer, para pregar arrependimento na cidade de Nínive. Então ele desce a pé até Jope, que era uma região portuária, é um lugar de entrada e saída de mercadorias, de grande comércio. Comércio de madeiras, comércio de metais, de frutas, verduras, legumes, ouro. Era um porto, Jope. E a Bíblia também diz que Jonas, descendo a Jope, ele acha um navio. Que coisa, né? Ele achou um navio para Tarsis. Achou. Lembrando que ele estava fugindo da face de Deus. Estava fugindo do chamado de Deus. Ele achou. E quando nós estamos fugindo da verdade, fugindo daquilo que está determinado para a gente fazer, aquilo que Deus nos entregou para fazer, quando nós estamos fugindo, nós não temos dificuldade de achar ou encontrar uma ajuda que vai nos favorecer para nos deixar mais distante deste propósito de Deus. O diabo sempre vai dar aquela mãozinha famosa para distanciar você e a mim desse chamado. E quando nós queremos cumprir a nossa vontade, nós achamos o navio certo para cumprir a nossa vontade, não é mesmo? Porque a vontade de Jonas era se manter longe do chamado de Deus, porque Tarsis, que ele comprou a passagem para viajar para Tarsis, fica do lado contrário da cidade de Nínive, na qual Deus tinha mandado ele ir pregar o arrependimento.
Entre Tarsis e Nínive em linha reta é 4.200 quilômetros aproximadamente, sentido contrário do chamado de Deus. E aí, quando eu quero cumprir a minha vontade, quando eu quero fazer aquilo que eu quero, eu vou na contramão de Deus, eu vou no sentido contrário, do destino contrário, e não tenho dificuldade de achar um navio para as coisas erradas que vai me manter longe daquilo que está determinado para mim fazer. Isso não pode estar acontecendo com muita gente. Está fugindo há anos, né? Sabe que a solução é Deus, sabe que Deus é o único que pode solucionar o problema, sabe que Deus é o único que pode mudar a história, mas continua fugindo dos convites que é feito para você, continua fugindo das orações, continua fugindo da casa de Deus. E aí quando vamos para o porto, como Jonas foi para Jope, para o porto, aquela região portuária, ele encontrou um navio para ir para bem longe do propósito de Deus. Para que lado você está indo agora? Para que destino você está indo com a sua embarcação? Você está indo no sentido contrário de Deus? Tá. E quando a gente vai num porto, eu digo porque eu moro aqui em Manaus e aqui tem um porto. E aqui em Manaus tem várias embarcações que vai para várias cidades, vários destinos diferentes. Você chega no porto, tem lá os guichês que vende a passagem para vários destinos. Então quando a gente chega no porto aqui em Manaus, eu vou escolher para qual destino eu quero ir. Eu escolho. Não é o destino que vai me escolher para onde eu vou, mas é a minha escolha que vai decidir para que lado eu vou, para qual destino eu estou indo. Quando você vai no aeroporto também, vários guichês estão lá, várias companhias aéreas para destino diferente, para o Brasil, para os estados e para o mundo. Você escolhe. A pergunta é, quando você está no porto, qual destino você escolhe? No porto espiritual de Deus, existem dois destinos. Um é a condenação eterna, morte eterna, onde a pessoa vai estar por toda a eternidade, juntamente com o diabo e os seus anjos. E o outro destino é a nova Jerusalém de Cristo, a vida eterna, morar com Deus. E se neste momento você está na contramão, você está fora do chamado de Deus, está indo no sentido contrário e se mantendo cada dia mais longe da presença de Deus, mais distante, porque Jonas escolheu o lugar mais longe, no sentido contrário de Nínive, indo para Tarsis. E a Bíblia diz que ele comprou a passagem, ele achou esse navio, ele não teve dificuldade de encontrar. Claro, o diabo vai fazer de tudo para te manter distante da presença de Deus, do chamado de Deus. Ele comprou a passagem fugindo da face de Deus, e ele sabia como você e eu sabemos, não todo caminho a não ser Jesus. O destino é vida eterna, não tem outro caminho, e muitas vezes insistimos em nos manter afastados, muito longe, lado contrário de Deus. Às vezes, você já esteve na frente do trabalho de uma igreja, você já leu Bíblia, já pregou, e aí encontra-se afastado, encontra-se do lado contrário, sentido contrário daquilo que você já esteve do lado certo. É hora de retroceder. Então, entre Tarsis até Nínive, 4.200 quilômetros aproximadamente, Jonas compra sua passagem. Desce para o barco. A Bíblia diz que ele desceu para o barco. Ele desceu acreditando que estava fugindo da face de Deus. Claro que a tempestade que Deus mandou, o vento forte, aquela tempestade que Deus mandou naquele mar Mediterrâneo, não foi assim de repente. Jonas entrou no barco e a tempestade veio em seguida, não. Houve um tempo
Deus dá tempo para a gente se arrepender. Deus dá tempo para a gente poder cair na real. Deus dá tempo para você. Ele entrou naquela embarcação, numa boa, tranquilo. Isso pode estar acontecendo com você quando você toma uma decisão de casamento, uma decisão de mudar de igreja, de ir para outra congregação, uma decisão de destruir seu casamento, uma decisão de destruir tudo, de não querer mais nada. Quando você toma uma decisão, seja ela qual for, muitas das vezes você pensa que essa decisão é a vontade de Deus, como Jonas pensou até então, mas embora ele sabia que estava fugindo da face de Deus, mas quando ele entra naquela embarcação não aconteceu nada, de imediato não aconteceu nada. E aí você pode estar dizendo, você que me ouve agora e que me assiste, não aconteceu nada, então é de Deus, né? Não houve nenhum empecilho, não teve nenhuma tempestade, a decisão que eu tomei foi a decisão certa. Será que a decisão que você tomou foi a decisão certa? E segundo os historiadores, a tempestade veio na metade do caminho que Jonas estava indo para Tarsis. Então houve um tempo do momento que Jonas ele embarcou até o acontecimento da tempestade. Muita gente está pensando assim, é de Deus isso, é de Deus aquilo, o que eu estou fazendo é de Deus. Será, irmão? Será, irmã, que essa decisão que você tomou é de Deus mesmo? Às vezes você pensa assim, é de Deus, pastor, porque não aconteceu nada, não tive nenhum trabalho, não tive nenhum empecilho, não teve nenhum levante. Isso pode significar também, irmã, irmão, uma pausa para você pensar, retroceder. Porque quando Jonas percebe, a embarcação já estava em andamento, em direção a Tarsis, no meio do caminho, Jonas percebe uma tempestade. Aí veio uma tempestade, tudo estava calmo até então. Parecia que está tudo bem, é da vontade de Deus, não é, irmão? Não é, irmã? Será? Aí veio a tempestade. O que ele faz no versículo 5 do capítulo 1 de Jonas? Ele desce para o porão se esconder. Ele vai para o lugar escuro. Se esconde. Muitos não estão se escondendo. Não é mais fácil dizer, eu errei, tomei a decisão errada, mas eu quero consertar? Não é? E às vezes a tempestade vem porque nós procuramos a tempestade por desobedecer e por estar na contramão da palavra de Deus, no sentido contrário da palavra de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus determinou para você. Aí você está do lado contrário. E aí, meu irmão, pensa que está tudo bem, de repente vem a tempestade, vem o problema. E Jonas vai para um profundo sono, ele quer nem saber o que está acontecendo, ele vai dormir. Dormindo, o sono profundo, roncando. Muita gente está desse jeito, acomodado. A tempestade está do lado de cima, a tempestade está do lado de fora, e a pessoa está dormindo, se isolando, pensando que está tudo bem. É aqueles marinheiros daquela embarcação, aquele capitão daquela embarcação, preocupados, procurando saber o porquê, o motivo daquela tempestade. Por que ela veio daquela maneira, com aquela fúria? Eles procuravam uma resposta por aquilo, clamaram aos deuses deles. Até então eles não tomaram conhecimento do Deus de Jonas. E aí eles começaram a esvaziar o navio, jogar suas fazendas, comida fora, bagagem fora. E a Bíblia diz que o barco estava para quebrar. Meu Deus, imagine isso no mar Mediterrâneo. O barco para quebrar. Marinheiros, pessoas estavam naquela embarcação que não tinha nada a ver com o problema de Jonas. Tá vendo? Além de Jonas estar fugindo da presença de Deus, ele levou problema para pessoas que não tinham nada a ver com a situação dele com Deus. Muita gente fazem isso, fazem fofocas, falam mentira, fala mal de igreja, das congregações, fala mal do seu pastor, levando contendas, falando mentira.
levando problema para as pessoas, levando problema para o casamento das pessoas. E aí, quem leva o problema está dormindo, está no sono profundo, enquanto os demais estão desesperados com a tempestade que não era para eles. Não é? Levamos tempestade para pessoas que não é para essas pessoas passarem por essa tempestade, né, irmão? E o capitão anda naquele navio, aqueles marinheiros andam no navio, e o capitão encontra Jonas dormindo no sono profundo. E o capitão acorda ele e diz: acorda dormente, porque o sono era profundo. Ele estava nem aí, mas sabia que estava fugindo da presença de Deus. Que quando ele percebe a tempestade, no capítulo 5, ele desce para o porão e larga as pessoas lá na tempestade daquela embarcação. Então eles conversam com Jonas, para onde ele estava indo, que povo que era ele, estava vindo de onde, qual é o Deus que era o Deus dele. Ele diz: eu sou hebreu, eu temo a Deus, sirvo a Deus, eu temo a Deus. Pensa comigo, ele diz que temia a Deus. Uma pessoa que teme a Deus vai andar no sentido contrário daquilo que Deus determinou para ele fazer? Que temor a Deus é esse? Está totalmente contrário à palavra de Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do versículo 13 e 14, está dizendo lá: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É para todo homem, seja ele mulher, seja ele criança. É todo homem. Mas ele falou que temia a Deus. Temia como? Sem que estava fugindo. E eles perguntaram: então vamos jogar sorte? Que sabe? Vamos jogar sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Aí eles perguntaram para Jonas: explica para nós, o que está acontecendo? Por que nós estamos passando por essa tempestade? Porque nós não estamos entendendo o porquê dessa tempestade. Ô irmão, às vezes nós vamos fazer visita a casa de pessoas fora de hora, sem determinação de Deus, e lá começamos a falar coisas, começamos a opinar, dar opiniões sobre coisas que não é para dar. E quando vamos embora, deixamos a tempestade na casa da pessoa, o problema ali feito. Precisamos ser vigilantes, sábios no nome de Jesus. E quando Jonas declara o motivo daquela tempestade, ele disse: é por minha causa. Só que era quase tarde demais quando ele assume que estava errado. E que nesta tarde que eu falo com você, não seja tarde demais para assumir: não, eu estou errado. Eu vou voltar lá no porto de onde eu saí e vou para o destino certo, pegar a embarcação certa, para o lugar certo, a embarcação do centro da vontade de Deus, para ter minha vida abençoada, para ter uma vida próspera, uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que eu possa ajudar outras pessoas. Retroceda. Seja humilde, assuma: não, estou errado. Porque Jonas assumiu. Demorou, mas assumiu. Ele disse: lança-me ao mar, que vai acalmar essa tempestade. Lança-me para fora dessa embarcação, que vai acabar essa tempestade. Eu te faço uma pergunta. Você quer ser homem e mulher de Deus? Quer que Deus te use de uma forma poderosa, soberana, para pregar a palavra, com autoridade? Quer que Deus te use na cura? Quer que Deus te use para a salvação de vidas? Quer que Deus te use para outras nações? Quer que Deus te leve para as nações para pregar a palavra? Quer pregar uma palavra rema, uma palavra revelada? Quer ser homem e mulher de Deus? Quer ser usado mesmo de uma forma tremenda, forte, de uma forma extraordinária, esplêndida nas mãos de Deus? Quer? Se você dizer que sim, ou se você disser que sim, então você precisa estar no destino, na embarcação que Deus determinou para você estar. Porque quem quer ser homem de Deus, mulher de Deus, quem quer ser usado por Deus, ele não escolhe o destino para pregar a palavra. Ele não escolhe para onde ele quer pregar, onde é que ele quer pregar. Ele não escolhe ficar disputando púlpitos, caçando nomes, polêmicas,
se envolvendo com polêmicas. Não. Quer ser homem de Deus, mulher de Deus, quer pregar a palavra, você não escolhe aonde você vai pregar. Deus escolhe para você. Porque Jonas era profeta. Ele escolheu ir para Tarsis em vez de ir para Nínive. Só que essas pessoas que têm chamado, que você falou que quer, chamado de Deus, que está no sentido contrário daquilo que Deus determinou para você, você já tem um chamado, isso ninguém tira. Se você está no barco errado, você está no sentido contrário, eu quero te falar algo. Deus vai tirar você desse barco. Deus vai tirar você e vai te lançar para fora desse barco. Porque eu tenho outra embarcação do lado de fora, esperando essas pessoas que têm um chamado como Jonas teve. Deus preparou o peixe, a embarcação chamada peixe, para engolir Jonas. E quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade acalmou. Porque o problema era Jonas. Não era com a embarcação onde estavam os marinheiros. É hora de nós levar paz. Não é hora de nós levar tempestade para a casa das pessoas, na vida das pessoas. Não é momento de levar polêmica para as pessoas. É momento de pregar a palavra, falar de Jesus, falar de salvação. Porque as portas estão abertas no momento para você pregar a palavra. Está aí o mundo para pregar a palavra. E vamos parar de polêmica. Vamos deixar Deus nos usar e vamos estar na embarcação certa. Porque se você tem um chamado e está na embarcação errada, Deus vai te lançar para fora dessa embarcação. Deus vai te lançar para fora deste barco. Saiu do ministério sem falar com Deus e ir para outro ministério. Será que isso é vontade de Deus? Até que não aconteça a tempestade, né? E o peixe então engole Jonas. E 3 dias e 3 noites, Jonas tem um particular dele com Deus. E Deus trata o caráter de Jonas novamente. Porque quem tem chamado de Deus, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, Deus trata o caráter deste homem e desta mulher. Deus molda este homem e esta mulher segundo a sua palavra, segundo o que ele quer. E é Deus que traça o destino, aonde o local a pregar a palavra dele. Não é você que escolhe. Amém? 3 dias Jonas ali e 3 noites. Conversa com Deus. E aí então, depois dessa experiência que ele passa com Deus, em oração, em humilhação, em submissão, ele se arrepende, com certeza. 3 dias e 3 noites. O peixe vomita Jonas na terra seca. Alguns pregadores dizem que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Nínive não tem praia. Não tem praia. O peixe vomitou Jonas nas proximidades ali do mar Mediterrâneo. Não sabemos a localidade certa, mas foi em terra seca, nas proximidades ali das praias ou proximidade do mar Mediterrâneo. E de onde o peixe vomitou Jonas, em linha reta até Nínive, é aproximadamente 800 quilômetros. Porque Deus disse para Jonas no capítulo 3, agora vai até a cidade de Nínive. Quando ele é vomitado pelo peixe, pelo aquele grande peixe, Deus disse, agora vai até a cidade de Nínive. Então, ou seja, onde o peixe vomitou Jonas não era Nínive, era a região do mar Mediterrâneo. Ele teve que andar aproximadamente 31 dias até chegar em Nínive para cumprir o chamado de Deus para pregar arrependimento. Que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu quero dizer para você que está na contramão de Deus, no sentido contrário de Deus, é hora de retroceder, voltar atrás. Volta lá para o início do porto e entra na embarcação certa, que é da vontade de Deus. Faça cumprir a vontade de Deus na tua vida. Quer que Deus te use? Deixa Ele escolher o destino para você ir pregar. Deixa Ele escolher para onde você vai pregar. Não fique esperando a agenda, não fique esperando que alguém vai te convidar, não sei o quê. Não fica preocupado com isso. Vá pregar. Mas fala para Deus, onde tu queres que eu vá pregar? O Senhor escolhe o destino. Para onde eu irei? Faz como Isaías disse quando ele contemplava aquela visão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não disse, envia-me para ali ou para aquele lugar. Ele não disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o verdadeiro homem e mulher de Deus, que aceita o lugar que Deus envia para fazer a obra. Não é ele que escolhe, porque quando ele escolhe, ele vai para a embarcação errada. Vai para a embarcação da polêmica. Vai para a embarcação que só ele é que está certo. Não é verdade? E quando estamos na embarcação errada, na embarcação na contramão de Deus, Deus vai lançar fora
desta embarcação. E tem uma outra do lado de fora te esperando. Pode ter um peixe, um grande peixe. Porque Deus, quando nos ama, Ele nos levanta para cumprir um chamado. Ele trata o nosso caráter. Que não seja no ventre de um peixe, mas Ele vai tratar o nosso caráter. E vai fazer a gente cumprir, com amor, o chamado. No nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Retroceda, volte. E peça ao Senhor te mostrar o destino certo. Para qual cidade certa. Para qual lugar certo. Ele quer que você vá pregar arrependimento. Para que você vá falar de Jesus. E deixe de ser polêmico. Não se preocupe com os púlpitos deste mundo. Com os púlpitos deste Brasil. Se você é homem de Deus. Se você é mulher de Deus. Se você tem um chamado. Lugar para pregar a palavra. Não vai faltar em você. Para você, melhor dizendo. Desde que você esteja no destino. No centro da vontade de Deus. E na embarcação certa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, eu abençoo a vida desta pessoa que me assiste agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça que essa pessoa retroceda. Volte ao porto de onde ela saiu. E lá, meu Deus, trabalhe no caráter desta pessoa. E que neste porto o Senhor revele o destino certo. Para que esta pessoa que me ouve, que assiste, seja um instrumento nas tuas mãos para a salvação de vidas, seja no país, seja no mundo, seja onde o Senhor mandar. E que nós, pregadores da sua palavra, podemos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós dizemos isso, estamos então, Pai, concordando que aquilo que o Senhor falar, determinar, será cumprido no nome de Jesus. E arranca de nós todo o eu, toda a polêmica, em nome do Senhor. Queremos ser servos do Senhor melhores. Então eu abençoo este futuro pregador, este futuro missionário, este futuro ganhador de almas. E eu ministro sobre eles a bênção do Senhor, que a partir de agora, Pai, o Senhor faz deles ganhadores de almas. E que eles vão estar na embarcação certa, no destino certo, naquilo que o Senhor determinou para eles. E usa com autoridade, Senhor, para a salvação de vida. Dá autoridade, Senhor, repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus, eu abençoo você que me assiste agora. Em nome de Jesus. Pense nesta palavra. Medite. Compartilhe. Deixe seu like. Inscreva no canal. E me ajude a pregar a palavra também. Em nome de Jesus. Ore, contribua para as missões. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.